5 anos após seu despertar, o Rei dos Monstros precisa enfrentar seu maior adversário numa batalha que coloca a existência de toda a humanidade em risco. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, de 2019. Então preparem-se, é hora do recap! Em 2014, durante o ataque de Godzilla a São Francisco, Mark e Emma perderam seu filho mais velho. Andrew foi uma das centenas de milhares de vítimas do duelo entre os titãs. 5 anos se passaram desde o incidente e Emma ainda não conseguiu superar esse grande trauma. Algum tempo após todo esse sofrimento, o casal acabou se separando e Madison, a filha caçula, passou a morar com sua mãe. Apesar disso, ela ainda troca mensagens às escondidas com seu pai, mesmo que Emma oriente a jovem a não fazer isso. A mulher tem medo de que Madison se frustre, pois seu pai está sempre muito ocupado para vê-la. A cientista revela que finalmente conseguiu finalizar o desenvolvimento do Orca, o aparelho de biosonar a qual dedicou anos de sua vida. As duas vivem em uma das bases da empresa Monarca na China e Emma trabalha como pesquisadora na busca de novos titãs. Naquela manhã, mãe e filha são levadas para uma caverna para presenciar o nascimento de uma lagarta titã, a qual deram o nome de Mothra. Nesse instante, os sistemas de contenção começam a falhar e Tim revela acreditar que alguém está causando esse problema propositalmente. A equipe de segurança então entra em ação e é atacada pela lagarta. Ao ver seus homens sendo eliminados, Tim decide apertar o botão que dará um fim na criatura. Porém, Emma o impede de fazer isso. Ela garante que conhece um jeito de acalmar Mothra e entra na sala de contenção com o Orca em mãos. Enquanto tenta tranquilizar o monstro, a cientista liga o aparelho e Madison vai atrás dela. As duas estavam prestes a ser devoradas quando Emma consegue ativar a frequência alfa e o titã se acalma. Nesse instante, a criatura fica tão dócil que Madison até mesmo consegue encostar a mão nela. Todos estão muito felizes com o resultado da pesquisa, até que o laboratório é invadido por Alan e seu exército. O pelotão elimina toda a equipe para roubar o aparelho, porém ao perceber que Emma encontrou um jeito de usá-lo para controlar os titãs, decide levá-la juntamente com sua filha. Mark está observando uma matilha de lobos, quando avista um helicóptero da Monarca se aproximando. Assim que a aeronave pousa, o Dr. Serizawa e sua assistente Vivienne aparecem para buscá-lo. Nesse dia, Mark descobre que sua ex-esposa e sua filha foram capturadas e decide ajudar a Monarca a encontrar o Orca, pois só assim ele conseguirá ver sua família outra vez. O grupo se preocupa com o que pode acontecer agora que o aparelho caiu em mãos erradas e planeja pegá-lo de volta antes que novos estragos aconteçam. Serizawa revela que, além de Godzilla, outros 17 titãs foram detectados ao redor do mundo, porém a maioria está em estado de hibernação profunda. Mark é levado para outra sede secreta da Monarca, localizada no meio do oceano. A instalação foi criada para estudar Godzilla em seu habitat natural e nem mesmo o governo sabe de sua existência. Enquanto tentam localizar o Orca, Vivienne conta que depois que Emma e Madison foram capturadas, Mothra escapou da sede e fez seu casulo em uma cachoeira próxima ao local onde nasceu. Alan Jonah, o homem que levou a família de Mark como refém, é um ex-coronel do exército britânico que virou um defensor da natureza acima de tudo. O homem é obcecado por restaurar a ordem natural e para financiar suas operações, ele passou a vender DNA de titãs no mercado ilegal. Ao ouvir isso, Mark sugere que a Monarca elimine todos os titãs. Assim, os problemas serão resolvidos, pois o Orca não terá nenhuma utilidade. Porém, o Dr. Serizawa acredita que essas criaturas são um importante fator de equilíbrio biológico para o planeta e defende a ideia de que os titãs devem ser preservados. Enquanto isso, Emma e Madison são levados para outra base da Monarca, que é invadida pelo exército de Alan.
Após eliminar todos os funcionários, o grupo invade a instalação e chega ao esconderijo onde o Monstro Zero está sendo mantido. A criatura está congelada em um grande bloco de gelo e Alan pretende libertá-la. Nesse momento, o Dr. Serizawa e sua equipe são surpreendidos com a chegada de Godzilla. O Titã nunca antes chegou tão perto da instalação e sua pulsação indica que ele está muito estressado com alguma coisa. De repente, Godzilla começa a se afastar da base e Mark pede aos membros do Monarca para segui-lo, acreditando que o animal possa estar perseguindo o sinal emitido pelo Orca. Ao analisar a rota feita pelo Titã, os militares percebem que ele está indo para a Antártida e logo começam a desconfiar de que o Monstro Zero foi libertado. Sendo assim, os membros da Monarca viajam até lá para fazer uma visita à base e logo descobrem que o lugar foi tomado por Alan. Nessa hora, um pequeno grupo invade a instalação a fim de passar despercebido e eliminar seus inimigos. Porém, acabam caindo numa armadilha e são facilmente abatidos. Preocupado com sua família que está sendo mantida como prisioneiros, Mark decide interferir na missão e vai atrás de sua ex-esposa e sua filha. Quando as encontra, o homem tenta fazer com que elas o sigam, mas Emma não permite que Madsen vá com seu pai e ativa as bombas para que o grande bloco de gelo seja quebrado. Após fazer isso, elas fogem e Mark consegue escapar ao entrar em um elevador. Quando Madsen está segura dentro de uma aeronave com sua filha, ela usa o Orca para despertar o Monstro Zero, que é um titã cuja forma se assemelha a um dragão de 3 cabeças. Imediatamente os militares tentam abatê-lo, mas suas armas não são capazes de causar nenhum dano à criatura. Enquanto isso, Mark corre de volta para a aeronave e vê seus colegas sendo eliminados ao serem atingidos pelos raios elétricos liberados pelo dragão. Depois de derrotar os soldados, o Monstro Zero ataca o restante do grupo, que consegue sobreviver graças à chegada de Godzilla. Enquanto os dois monstros brigam entre si, a equipe de Serizawa abandona a aeronave e tenta fugir para um lugar seguro. No entanto, durante a fuga, Vivienne acaba sendo eliminada ao ser abocanhada por uma das cabeças do monstro. Após derrotar Godzilla, o Monstro Zero pretende atacar os humanos, mas decide fugir quando naves de guerra se aproximam e começam a atirar explosivos no inimigo. Horas depois, os sobreviventes estão de volta na base e mal conseguem acreditar quando Mark revela que foi Emma, uma brilhante cientista da Monarca, quem libertou aquele monstro. Ainda incrédulo, Sen questiona o motivo de Emma querer se aliar a Alan, e Serizawa afirma que eles precisarão encontrá-la para perguntar pessoalmente o motivo da traição. No entanto, o grupo não precisa se dar ao trabalho de procurar a cientista, pois a própria Emma entra em contato com eles. A mulher explica que está libertando os titãs com o objetivo de salvar o mundo, pois os humanos têm sido a espécie dominante há milhares de anos. E como resultado disso, todas as formas de vida do planeta foram prejudicadas. Segundo Emma, os titãs são a febre responsável por livrar a Terra dessa infecção, pois eles são parte do sistema de defesa natural do planeta. Sendo assim, ela pretende usar o Orca para garantir que a humanidade não seja extinta e possa coexistir com os titãs. A cientista acredita que essas criaturas são as únicas capazes de reestabelecer o equilíbrio do planeta, e se elas forem destruídas pelo governo, toda a Terra será destruída em breve. Ao ouvir esse plano maluco, Mark e Serizawa tentam convencer Emma a desistir, mas a mulher permanece firme em sua decisão de libertar aqueles monstros. Antes de desligar a chamada, Emma aconselha a equipe a se esconder em um dos abrigos construídos pela Monarca, para não correr o risco de ser aniquilada durante o ataque dos titãs. Quando Alan dá a ordem para que Emma ative o biosonar, Madsen tenta fazê-la mudar de ideia, mas a cientista decide seguir com o plano. Mesmo depois de perder o duelo, Godzilla não desiste de eliminar seu maior inimigo e segue a caminho do México. Isla de Mara será o próximo alvo de ataque e os militares precisam evacuar o maior número possível de moradores. Quando o biosonar é ativado, Rodan, o monstro que estava aprisionado dentro do vulcão, se liberta e atrai a atenção do Monstro Zero.
A fim de ganhar tempo para que os moradores possam escapar, a equipe Monarca ataca a criatura e tenta atraí-la para bem longe, em direção ao Monstro Zero. Durante o ataque, Rodan destrói inúmeras naves inimigas, até finalmente entrar na tempestade e se deparar com o Monstro Zero. Quando se encontram, os dois titãs iniciam um combate fatal e o demônio de fogo é derrubado no oceano. Nesse instante, Serizawa recebe uma ligação do almirante Stans, o qual pede que toda a equipe suspenda o ataque e se afaste a uma distância segura, pois o exército desenvolveu o protótipo de uma bomba de oxigênio líquido capaz de destruir qualquer forma de vida num raio de 3 quilômetros. Sendo assim, o grupo não tem outra escolha senão obedecer às ordens do almirante, pois o míssil já está a caminho. Durante a fuga, a equipe avista o Monstro Zero voando em sua direção. Eles estão prestes a ser aniquilados quando Godzilla aparece e abocanha o dragão, arrancando uma de suas cabeças. Faltam poucos segundos para a explosão e, se tudo correr como esperado, os dois titãs serão eliminados. No entanto, o plano foi um grande fracasso, pois não demora muito até que o Monstro Zero saia da água e voe para longe. Por outro lado, os sinais vitais de Godzilla estão muito fracos e acabam desaparecendo depois de alguns minutos. Ao pousar em Isla de Mara, o dragão reúne forças para se regenerar e recuperar sua cabeça perdida. Em seguida, o animal convoca todos os titãs espalhados pelos lugares mais remotos da Terra, e eles acordam para atender ao seu chamado. Ao perceber que o mundo inteiro está sendo atacado de uma só vez, Emma percebe o erro que cometeu, pois o Orca não é capaz de controlar todos os titãs de uma só vez. Durante todo esse tempo, Mothra, a lagarta, esteve inativa em seu casulo. Porém, agora que completou sua metamorfose, ela revela sua nova forma. Em uma das sedes Monarca, o Dr. Rick Stanton se pergunta o motivo do dragão não ter sido afetado pela bomba de oxigênio, e a Dra. Shen revela ter feito uma descoberta. Segundo seus estudos, o Monstro Zero é um alienígena e não deveria estar naquele planeta. Essa espécie invasora, segundo as lendas, era chamada de Ghidorah, que significa aquele que é muitos. O almirante Stans revela que em todos os continentes do planeta, os titãs estão causando terremotos, incêndios, tsunamis e centenas de milhares de mortes. Como último plano, o exército está tentando atrair as criaturas com material nuclear, mas elas não estão mordendo a isca dessa vez. Diante desses fatos, Mark afirma que esses monstros estão apenas atendendo ao chamado de Ghidorah. Portanto, se o dragão for detido, todos os ataques irão cessar. O problema é que o único titã que teria alguma chance contra o alienígena é Godzilla, que acabou sendo morto durante a explosão. Emma já percebeu que agora que o rei dos monstros se foi, Ghidorah não está usando os titãs para salvar o planeta, e sim para destruí-lo. A fim de reverter o efeito do grande erro que cometeu, a mulher pretende usar o Orca para cessar os ataques. Mas Alan pretende deixar a natureza seguir o seu curso. Agora que o mundo está condenado, Mark decide ir atrás de sua filha, pois Madison é a única coisa importante que restou em sua vida. Antes de entrar na aeronave, o homem vê uma criatura magnífica se aproximando e percebe que aquela é Mothra, a rainha dos monstros. A borboleta emite um chamado que somente Godzilla consegue assimilar, e Serizawa planeja ajudar o rei dos monstros a se levantar dos mortos. Com o objetivo de cumprir essa missão, um submarino é enviado para o fundo do oceano à procura do Titã. Enquanto isso, Madison rouba o Orca e foge do abrigo, decidida a fazer o que for possível para impedir que os monstros destruam o planeta. A jovem então se infiltra em um campo de futebol, onde os sobreviventes da cidade de Boston estão reunidos e liga o biosonar. Após algumas horas de busca, Serizawa e sua equipe conseguem encontrar Godzilla e percebem que ele foi atrás de uma fonte de radiação para se alimentar, com o objetivo de regenerar o seu corpo. No entanto, pode demorar anos até que ele consiga se recuperar totalmente e a humanidade não pode esperar todo esse tempo. Portanto, será necessário lançar um torpedo nuclear para reanimar o Titã. O problema é que o sistema de armas foi danificado durante o mergulho e não há como disparar o míssil. Então Serizawa se disponibiliza a ir fazer o disparo manualmente, mesmo sabendo que morrerá ao ser exposto à radiação.
Graças aos esforços de Madsen, as criaturas pararam seus ataques simultaneamente no mundo inteiro, e Emma logo percebe o que sua filha fez. Após se despedir de seus colegas, Serizawa entra em submarino e viaja através das ruínas no fundo do oceano até chegar à caverna onde Godzilla está. Depois de ligar a bomba, o homem se aproxima do Titã e se despede da criatura que mais admirou em toda sua vida. Nesse instante, uma explosão gigantesca acontece e até mesmo o submarino onde Mark e o restante da equipe está é atingido. Por sorte, todos conseguem chegar vivos à superfície e podem presenciar o renascimento do Rei dos Monstros. Após encarar os humanos bem de perto, a criatura vai embora e segue seu rumo a caminho de Boston para encontrar seu arqui-inimigo. Com medo de perder mais um filho, Emma decide deixar o abrigo e vai atrás de Madsen. A garota se desespera quando vê uma tempestade se aproximando e junto com ela chega Ghidorah. A criatura se sente confusa, pois não sabe exatamente de onde está vindo o chamado, e Madsen decide fugir com o Orca para que ele não seja destruído. O que a garota não esperava é que seria perseguida pelo dragão, que a ataca com toda sua fúria com o objetivo de destruir a frequência alfa. Enquanto tenta escapar, Madsen acaba sendo atingida por um dos raios. Quando ela está prestes a ser destruída, Godzilla aparece e inicia um duelo contra Ghidorah. Junto com ele estão dezenas de naves do exército, que foram até lá para distrair o dragão, enquanto o lagarto gigante faz o trabalho de destruí-lo. Os militares então começam a atacar as criaturas com inúmeras bombas. O monitoramento indica que em poucos minutos, Godzilla irá disparar uma forte onda de radiação. Portanto, Mark precisa resgatar Madsen e pegar o Orca antes que isso aconteça. Sendo assim, o homem se infiltra no meio do campo de batalha e começa a chamar por sua filha. O Rei dos Monstros está em desvantagem ao lutar contra as 3 cabeças do dragão, mas Mothra aparece para ajudá-lo. Porém, não demora muito até que Rodan também entre na briga em socorro de seu mestre e ataca a borboleta. Mark e seu pequeno grupo estão completamente vulneráveis naquela zona de guerra, mas são salvos por Emma, que também está lá para encontrar Madsen. A mulher desvia o veículo dos destroços e chega à conclusão de que sua filha deve ter ido se esconder na antiga casa da família. A essa altura, Ghidorah já está perdendo o duelo e decide se alimentar com um pouco de eletricidade para energizar o seu corpo. Nesse instante, sua força aumenta tanto que o dragão consegue eliminar todas as naves inimigas com um único golpe. Enquanto isso, Mothra luta para sobreviver aos ataques de Rodan e no último segundo consegue cravar as garras em seu peito, imobilizando o demônio de fogo. Ao chegar no local de sua antiga casa, o casal encontra apenas destroços e Mark avista o corpo de Madsen embaixo dos escombros. O grupo então consegue resgatar a menina, que volta a respirar após ser retirada debaixo do concreto. Nessa hora, o trio avista Godzilla sendo agarrado por Ghidorah e levado para o céu. Em seguida, o dragão solta seu inimigo, fazendo com que ele sofra uma grande queda. O Rei dos Monstros já está enfraquecido quando Mothra aparece para ajudá-lo, mas logo é destruída pelos raios do alienígena. Um helicóptero se aproxima para resgatar o grupo e Mark planeja atrair a atenção do dragão com a aeronave para que Godzilla tenha um tempo para se recuperar. No entanto, a fim de aumentar as chances de sua filha sobreviver, Emma decide ligar o Orca e usa um veículo para transportá-lo. Enquanto isso, Mark leva Madsen para longe daquele lugar. Emma dirige pela cidade em ruínas e, como planejado, é perseguida pelo dragão. Não demora muito até que seu carro seja atingido por um raio, mas ainda assim a mulher permanece viva. Ghidorah então se aproxima para eliminá-la, mas Godzilla chega logo em seguida. Seu corpo está em chamas e prestes a explodir devido à sobrecarga de radiação. As ondas de calor emitidas pelo lagarto gigante são capazes de desintegrar o corpo do dragão e eliminá-lo totalmente. Agora que Ghidorah foi morto, todos os outros titãs se aproximam de Godzilla e se curvam perante ele, reconhecendo-o como seu único e legítimo rei. E aí galera, vocês acham que a humanidade será extinta agora que os titãs foram libertos? Por quanto tempo o grande Godzilla permanecerá no trono do Rei dos Monstros? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!